Olá a todos, eu sou Lázaro de Oliveira, do Grupo de Noções de Direito Privado, desse projeto de extensão, e hoje eu vim tratar com vocês sobre nome civil. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que é nome, o conceito de nome, os elementos do nome e também as possibilidades de modificação do nome. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que o nome é uma forma de individualização da pessoa natural. Aí você vai me perguntar, o que é pessoa natural? Bem, pessoa natural é todo ser humano capaz de direitos e obrigações, mais especificamente na esfera civil. Então, pessoa humana é todo aquele sujeito de direito, direitos que decorrem de normas. Antes, pessoa natural era também chamado de pessoa física, mas hoje prefere-se o termo pessoa natural, pois é o mais correto, uma vez que abrange a personalidade da pessoa e não só o físico dela. Então, pessoa natural é todo ser humano capaz de direitos e obrigações. O nome serve para individualizar essa pessoa. E o conceito de nome é justamente isso, uma forma de individualização da pessoa natural. Ou seja, uma forma de distinguir as pessoas. E isso tem um objetivo claro, que é a pessoa como indivíduo, como Estado, tem interesse na individualização da pessoa, tem interesse na distinção entre as pessoas. Então a gente tem no nome um aspecto público na individualização dessa pessoa, que é o que? O Estado quer diferenciar as pessoas, saber distingui-las. E tem um aspecto privado também, pois a pessoa, cada um de nós, queremos podermos nos distinguir. Queremos ter um nome próprio, algo que nos distingue. Tanto que o nome é um direito de personalidade. Ele é um dos fatores que nos diferencia dos demais, junto com o estado civil, com o domicílio, etc. Então, uma vez que a gente compreendeu o que é o nome, que é essa forma de individualizar a pessoa, desde o seu nascimento e mesmo após sua morte, pois o nome continua sendo protegido mesmo após a morte. Só pensar em grandes nomes como Nelson Rodrigues, Guimarães Rosa, Juscelino Kubitschek. Uma vez visto tudo isso, a gente pode falar dos elementos do nome. Um nome, em regra, é dividido em duas partes: o prenome e o sobrenome. E o prenome, ele é a primeira parte desse nome. Então, José, Maria, Augusto, Armando, Helena, ele pode ser simples ou composto, em alguns casos até triplo. E ele é escolhido pelos pais. A segunda parte do nome, então vejam bem, a gente normalmente chama o prenome de nome. Então, por exemplo, qual é o seu nome? José. Bem, esse é o seu prenome. O seu nome é composto pelo prenome e o sobrenome. O sobrenome é o nome de família, também chamado de patronímico. Ele designa a origem familiar da pessoa e não é escolhido pelos pais. Ou seja, os pais já têm um patronímico, já têm sobrenomes. Eles podem até decidir quais sobrenomes colocarem no filho. Se de ambos os pais, se apenas de um, mas eles não podem criar um sobrenome. E essas são as duas partes que compõem um nome.
o prenome, que pode ser simples ou composto, e o sobrenome. Aí a pessoa pode ter, em regra, a pessoa tem é composto de dois sobrenomes, mas pode haver mais. Então, além disso, existe um terceiro elemento que é particular a determinadas pessoas, que é o que a gente chama de agnome, ou sinal distintivo, que é aquela partícula acrescentada ao final do nome para diferenciar as pessoas da mesma família que têm o mesmo nome. Então é quando você vê uma pessoa que tem no final do nome neto, júnior, filho, sobrinho, apesar de sobrinho não ser muito comum, tem também. Vamos esclarecer tudo isso, prenome, sobrenome e agnome, com um exemplo. José Severino Cabral da Silva Neto. Qual é o prenome? Qual é o nome dele? É José Severino Cabral da Silva Neto. Qual é o prenome dele? É um prenome duplo, composto. José Severino. Qual é o sobrenome dele? É Cabral da Silva. Ou seja, é composto de duas partículas, o Cabral e o da Silva. E por fim a gente tem o agnome, que é o sinal distintivo, Neto. Então o avô dele se chamava José Severino Cabral da Silva. E para distingui-lo do avô, foi adicionado ao final o agnome Neto. Então, uma vez entendido esses elementos, né, o nome dividido em regra em prenome e sobrenome, e em alguns casos específicos aliado ao agnome, a gente pode falar da regra do nome. O que rege o nome é a sua inalterabilidade, ou seja, a sua imutabilidade. A ideia é que você nasça com o nome e mantenha aquele nome ao longo da vida. Contudo, apesar dessa ser a regra, a gente tem inúmeras formas de modificação de nome ao longo da vida. Por isso que a gente fala de uma inalterabilidade relativa. Ou seja, em regra, eu nasço com um nome e vou morrer com ele. Contudo, ao longo da minha vida, existem diversos fatores que podem fazer com que eu modifique o meu nome. Então, a gente vai começar a tratar desses fatores. Então, eu nasço com um nome, mas quais são as possibilidades que eu vou ter ao longo da vida de alterar esse nome? É disso que a gente vai falar agora. Como eu disse, são inúmeras, pois cada caso é específico e pode gerar a modificação do nome. Contudo, a gente vai tratar aqui dos mais importantes, daqueles que mais recorrentes, por assim dizer. A primeira possibilidade é a do erro gráfico. Bem, isso é algo bem simples de entender, não? Pois, por exemplo, um sobrenome italiano que tem uma grafia errada, faltou uma letra, faltou um T, faltou um S, aí a pessoa pede para ser modificado. Então, por exemplo, o sobrenome Zanetti. O escrivão do cartório colocou apenas um T. Aí a pessoa pede a modificação para colocar os dois T's, que são o correto. Pode ser também um prenome em que haja apenas que o nome correto seria com C cedilha, mas o escrivão acabou colocando com dois S's. A gente vai lembrar aqui que erro gráfico é quando existe um erro que não é justificável por
por origem, como por exemplo esses sobrenomes estrangeiros que acabam tendo algum erro, ou por um problema do cartório que colocou uma letra errada. Então, por exemplo, se a gente tem um Y no lugar de I, isso não é motivo para alteração do nome. Então, se a gente tem um W no lugar do V, isso também não é motivo para alteração de nome. A gente está falando aqui realmente de um erro gráfico que o escrivão cometeu no momento, o escrivão ou até a pessoa que registrou cometeu no momento do registro. A gente também tem uma outra possibilidade de alteração, que é a exposição ao ridículo ou nome vexatório. A gente chama de nome vexatório, mas o que é vexatório? É vexame, ou seja, expor a pessoa que tem aquele nome ao vexame, ao ridículo. Bem, hoje em dia isso já está mais, de certa forma, controlado, diminuído, pois o escrivão tem a prerrogativa de não registrar um nome que ele considera vexatório. É claro que se os pais realmente quiserem aquele nome, eles podem acionar a justiça, o judiciário, para o juiz avaliar se aquele nome é vexatório ou não. Contudo, o escrivão tem essa prerrogativa, mas ainda assim, se o escrivão não exercer dessa prerrogativa e essa pessoa sofrer ao longo da vida por esse nome, ela pode requerer a mudança desse nome. E a gente tem diversos casos de tentativas por parte dos pais de colocar nomes esdrúxulos. Exemplos desses nomes, apenas para mostrar a vocês alguns dos nomes que dificilmente aparecem, mas que ainda estão presentes nos cartórios, que alguns escrivãos se deparam com essas tentativas de registro. Alguns dos nomes são Ainda Bebes, Aeronauta, Barrigudinha, Galinha, Hidráulico, Horário, Justiça, Libertino, Lux, Ministério, Necessário. Gente, eu estou falando de nome, tá? Os pais tentaram registrar as pessoas com esses nomes. Necrotério, Oceano, Homenzinha, Ponto, Querubim, Recém-vindo, Remédio, Silêncio, Tranquilo, Última, Universo, Vírgula, Vitimado, Walter Disney, não é nem Walt Disney, é Walter Disney. Então, a gente percebe que são nomes que vão trazer um sofrimento, um constrangimento para a pessoa ao longo da vida. Pode ser um sofrimento no sentido de bullying, assédio moral, ou pode ser também constrangimentos no momento de até se apresentar para as pessoas. Caso esse nome realmente seja registrado, a pessoa pode requerer a mudança desse nome, comprovando que esse nome é vexatório. É lógico que existem casos e casos. Então, esses são exemplos esdrúxulos que eu dei. Contudo, cada nome, dependendo da criatividade da pessoa, pode ter uma conotação que gere esse constrangimento e acarrete a modificação do nome. Além do nome ridículo ou nome vexatório, além do nome vexatório ou exposição ao ridículo, a gente também tem a possibilidade de mudança no caso de gêmeos com o mesmo sobrenome. Então, a mulher tem gêmeos e tem o mesmo sobrenome, ela não pode, o casal, os pais não podem colocar o mesmo prenome nos gêmeos que já têm o mesmo sobrenome, pois assim eles gerariam uma confusão, uma vez que eles nasceram no mesmo dia, no mesmo domicílio, na mesma cidade. Então, essa também é uma possibilidade. Caso isso ocorra,
também é possível modificar esse prenome. A gente também tem a Lei de Proteção às Testemunhas, ou seja, pessoas que entram no programa de proteção às testemunhas podem ter seu nome e sobrenome modificado. Só que isso é menos comum, obviamente. A gente tem a inclusão de sobrenome de ascendentes. Então, se você comprovar uma afinidade com um dos seus ascendentes, por exemplo, avô, avó, você pode exigir requerer, na verdade, que seja incluído o sobrenome dele no seu nome. É claro que não pode ser retirado o sobrenome dos pais. Essa é a ressalva que se faz, mas pode ser adicionado um sobrenome dos ascendentes, mais comumente o avô, se comprovado essa afinidade. Por falar em supressão de nome, também pode haver supressão do nome por abandono afetivo. Então, por exemplo, isso ocorre muito com a supressão do nome do pai. Existe o registro na certidão de nascimento, tem o sobrenome do pai, mas ele às vezes até pagou pensão alimentícia, mas é uma pessoa ausente, é uma pessoa que não tem um vínculo afetivo. Se for comprovado também em juízo, a gente pode ter a supressão desse sobrenome em razão desse abandono afetivo. A gente pode falar também, caso comum é a adoção. Então, alguém na adoção plena, todo o sobrenome pode ser alterado. Para o sobrenome do adotado pode ser completamente alterado para ter o sobrenome dos adotantes, ou seja, daquelas pessoas que adotaram aquela criança ou adolescente. A gente também tem o casamento e união estável. No casamento e união estável, é uma faculdade que os cônjuges no casamento e os conviventes na união estável têm de acrescentar o sobrenome um do outro. Então é facultativo. Tanto ambos podem pedir a alteração de sobrenome, ou apenas um pode pedir essa alteração. Antes, como a sociedade tem grandes resquícios patriarcais, a regra era a mulher alterar seu sobrenome no casamento. Contudo, hoje em dia, isso já é passado. Ambos podem alterar o seu sobrenome e se nenhum deles também quiser alterar, também isso é possível. Além disso, a gente também deve lembrar que uma vez passada essa lógica patriarcal, aquela lógica de família fechada, a gente também tem a união homoafetiva na qual os nomes também podem ser alterados, com os mesmos direitos da união estável e do casamento em relação ao nome. Então, se ambos quiserem alterar, é possível, se nenhum deles quiser alterar também, e se apenas um deles quiser alterar, independentemente de qual, também é possível. E com o casamento também a gente pode falar do divórcio, ou da viuvez, ou da separação de fato. Então, após a união estável, após o casamento, ninguém é obrigado a manter o sobrenome do ex-cônjuge, do falecido, do ex-convivente. Então, se houve alteração no casamento, na união estável, após o casamento e a união estável, esses sobrenomes podem ser retirados sem prejuízo algum. Também a gente pode falar do apelido público notório, que é outra forma de modificação de nome. Os casos mais famosos são Lula e a Xuxa. A Xuxa, o nome dela é Maria da Graça Meneghel.
Contudo, ela sempre foi conhecida devido à carreira artística dela como Xuxa. Então ela requereu a adição do Xuxa ao seu nome, e isso foi concedido. Agora ela chama Maria da Graça Xuxa Meneghel. E também o caso do Lula. Devido à sua carreira política, ele ficou amplamente conhecido como Lula. E se o seu nome original era Luiz Inácio da Silva, foi adicionado Lula, tornando-se assim ele Luiz Inácio Lula da Silva. Então, veja bem que na adição do apelido público notório, o apelido vem entre o prenome e o sobrenome. Então, Maria da Graça Meneghel vira Maria da Graça Xuxa Meneghel, que Meneghel é o sobrenome. Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula está entre Inácio e da Silva, porque da Silva é o sobrenome. Bem, a gente também tem o caso mais famoso, por assim, de mudança de sobrenome, que é aquele caso que normalmente as pessoas comentam, como ninguém me avisou disso? Que é o caso do artigo 56 da Lei de Registros Públicos, que diz o seguinte: o interessado, no primeiro ano após ser atingida a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa. Ou seja, após você atingir a maioridade civil, que normalmente ocorre ao se completar 18 anos, você tem um ano para alterar o seu prenome. Veja bem, você não pode alterar o apelido de família, ou seja, você não pode alterar seu sobrenome. Contudo, você tem liberdade, dentro de um ano após alcançada a maioridade penal, de alterar seu prenome. Isso é algo muito falado, pois as pessoas pensam, já passou a oportunidade dentro desse um ano de eu alterar o meu prenome. Por exemplo, eu dei o nome de José Severino. Vamos dar outro exemplo. João Alberto da Silva. João Alberto da Silva quer mudar seu prenome para José Alberto da Silva. João para José. Ele pode fazer isso dentro de um ano após alcançar a maioridade penal, que é normalmente quando se completa 18 anos? Pode. Então isso é algo bem curioso, não muito praticado, pois as pessoas não têm esse conhecimento e também, na maioria das vezes, não querem fazer essa alteração. Contudo, existe essa possibilidade dentro do artigo 56 da Lei de Registros Públicos. E por fim, dos nomes da alteração de nome que tem suficiente importância no dia a dia, a gente pode citar o nome social. Nome social é o nome pelo qual pessoas transexuais, travestis ou outros preferem ser chamados no dia a dia, ao invés do seu nome registrado em cartório, que não reflete a sua identidade de gênero. Então a pessoa se identifica com outro gênero e quer ser chamado, quer utilizar um prenome que reflita esse gênero com o qual a pessoa se identifica. Então, no cartório está identificado com um gênero, por exemplo, masculino, mas essa pessoa se identifica com o gênero feminino. Então, ela pode requerer a alteração do nome para a criação do nome social, que é aquele nome que ela vai realmente utilizar no dia a dia, no trabalho, na escola ou em qualquer outro ambiente. Bem, então, uma vez dito isso, a gente encerra por aqui a lista de possibilidade de alteração de nome. Lembrando que a gente encerra a lista de possibilidades de alteração de nome que são mais relevantes no dia a dia. Mas, como eu disse, essa lista não é taxativa, ou seja, ela é inúmera. Existem diversas possibilidades de alteração de nome e isso pode ocorrer em diversos casos. Vai depender, é claro, do caso concreto. Então,
Eu me despeço de vocês, agradeço a atenção e espero que vocês tenham absorvido o conceito de nome, a importância do nome como uma individualização da pessoa natural, que é a pessoa humana, os elementos do nome, prenome, sobrenome e talvez agnome, e as possibilidades de alteração que são mais recorrentes. Espero revê-los em breve. Até mais!